Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. É uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Você já sabe, toda quinta-feira a gente posta um conteúdo novo no site do Jornal de Brasília. Anote aí, jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. E a área da saúde, convenhamos, tem chamado muita atenção, não só em função da pandemia, mas eu acho que ela contribuiu muito para que nós todos, passemos a olhar com mais cuidado para a nossa saúde, a saúde mental, a saúde física. Hoje, nós vamos abrir esse capítulo para a saúde mental. Nós já entrevistamos aqui psicólogas, psiquiátricas, mas hoje a gente vai conversar com a doutora Adriana Barros. Ela é neurologista clínica e neurofisiologista e é hoje referência técnica distrital em neurologia da Secretaria de Saúde. Por que convidamos a doutora Adriana? Para discutirmos vários assuntos relacionados à nossa mente, à degeneração da nossa mente, o que podemos fazer para evitar isso. Tem o mal de Alzheimer. E por que eu cito Alzheimer? Porque recentemente, mais precisamente, na semana passada, a toda poderosa FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, para quem não conhece, aprovou um novo remédio para tratar pacientes com Alzheimer. Mas eu acho que nós devemos ter muita cautela e com muito didatismo nós convidamos a doutora Adriana para saber. Doutora Adriana, principalmente para aquele pessoal que tem pessoas que sofrem desse mal na família. E, obviamente, uma notícia dessa, deve gerar muita ansiedade. Mas com racionalidade e responsabilidade. De que forma nós, leigos, devemos receber essa chancela do FDA para esse novo remédio? Bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, boa noite, obrigada, Estevão, pelo convite. Obrigada aí a todos os seus ouvintes. Então, quando a gente fala de mal de Alzheimer, só o nome já assusta muito, Assusta. Então, a gente assusta, a gente sabe que é a principal causa de demência, é o tipo de demência mais frequente, e realmente, para a gente ter uma noção, a gente está falando aí em torno de 40% a 60% das demências num universo de 2 milhões de pessoas no Brasil sofrendo de mal de Alzheimer. Então, é um número muito expressivo. Como toda novidade, em toda notícia nova quanto a um medicamento, vem a esperança, Claro. Então, todos ficam animados, mas quando a gente vai analisar um pouquinho melhor os detalhes, o que a gente percebe? Que essa aprovação do FDA, ela gerou uma grande polêmica, Vários grupos de neurologistas, de especialistas na área cognitiva já se manifestaram a esse respeito, geriatras também, e todos foram unânimes. E por que de tudo isso?
porque a aprovação do FDA, ela foi baseada em uma análise posterior dos estudos, né, os famosos estudos clínicos randomizados, né, que são o padrão ouro para você se estabelecer uma nova terapia eficaz, né? Então, o que que aconteceu? Eles tiveram 2 trabalhos, né, que tentavam avaliar o resultado, se a diminuição da deposição das placas amiloides, que é o que acontece na degeneração, se elas teriam um efeito clínico na redução cognitiva, né? Então, eles dividiram em grupos que receberam as medicações. Tem o placebo, né? Fizeram tudo isso. O placebo, com dose, fizeram, mas o resultado não tinha sido significativo, né? O estudo foi interrompido e numa avaliação posterior, eles perceberam que o grupo que recebeu um subgrupo, que recebeu uma dose um pouco mais elevada, teria tido uma discreta melhora, né? Então, foi baseado nessa análise que houve a submissão ao FDA, né? Só que o painel de especialistas que o FDA consulta foi contra e por um revertério, foi aprovado e foi indicado. Então, assim, a posição da maioria dos especialistas, dos colegas, é no sentido de rever mais estudos. E quando a gente fala de medicina baseada em evidência, a gente fala sempre da questão da reprodutibilidade, né? Então, se você encontra um resultado, ele tem que ser reproduzido em uma outra população, com outras características para a gente avaliar. Não deixa de forma alguma, a sociedade deve entender que a ciência está querendo tirar a esperança das pessoas de alcançar um tratamento. Se estuda muito o mecanismo da doença para você achar um alvo, né? Mas, infelizmente, nem sempre o caminho que a gente estuda vai gerar aquele efeito clínico, porque o que todo mundo quer é o quê? Que a doença pare de evoluir, que a pessoa continue ali, que a gente não vá perder na pessoa aos pouquinhos em vida, que é o que acontece, né? E essa é a crueldade do Alzheimer. É você ver que aquela pessoa, ela está se esvaindo aos pouquinhos. Fisicamente, né? A pessoa está bem, né? Está bem. Muitas. Eu tenho vários pacientes que, se você ver, o exame de laboratório é melhor que o meu. Pois é. Mas a mente não consegue. Então, assim, isso gera um sofrimento na família, no cuidador, que só quem já acompanhou, quem vive é que sabe. Porque é muito sofrido. Então, assim, de forma alguma, eu acho que a gente pode tirar a esperança. Ninguém tem direito de tirar a esperança de ninguém, né? A esperança que vai melhorar, que vai surgir. Mas a gente torce para que se possam fazer mais análises, né? Estudos, e que a coisa possa ser aprimorada de forma a chegar, né? Ou seja, e se transformar realmente num benefício clínico. Cautela. Eu acho muito importante essa palavra hoje, porque em função da Covid e de um embate, na minha opinião, totalmente desnecessário, né, entre a politização e resultados comprovados cientificamente, a ciência, política e ciência, não dá para colocar as duas se digladiando, mas, enfim, é importante ter essa cautela nesse primeiro momento, porque lá nos Estados Unidos, o tratamento, parece que esse remédio também é caríssimo, né? Então, é o início de uma evolução que todo mundo torce para que tenha materiais mais contundentes, né? O preço inicial nos Estados Unidos foi de $50 mil, né? Então, você traduzir isso para uma realidade brasileira, o impacto é brutal, né? E como o dado que a gente começou no começo, quando eu falo de cerca de 50% de 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Dependendo da fase, é um tratamento com infusões mensais. Então, realmente, a gente tem que ver. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão, a Conitec, que faz um estudo detalhado
do impacto e do custo, né, dessa relação custo-benefício, né, as análises da Conitec em geral para todas essas novas tecnologias, ela é bem detalhada, né, ela é bem minuciosa, tem um painel de especialistas nacionais de cada assunto que participam, então, assim, a gente vai ter que manter a esperança de que vamos ter novos horizontes, novos caminhos, mas a gente tem que trazer isso de forma que se torne palpável para a nossa sociedade, né? Por isso então, que eu assim, destaquei racionalidade, responsabilidade, porque não cautela, né? Alimentar, assim, falsa esperança, eu acho que é um terreno muito pantanoso. Doutora Adriana, então, nesse momento, Alzheimer não tem cura. Não, cura não tem, mas a gente tem tratamento. Tem, né? tratamento. Como que é esse tratamento hoje? Então, a gente divide o tratamento basicamente em não farmacológico, né, e tratamento farmacológico. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, por se tratar de uma doença neurodegenerativa, então vão lá, começam a acumular as placas amiloides, começam a ter outros depósitos, e aí aquele neurônio vai ficando disfuncional e morre. Né? Então, quando você vai perdendo o neurônio, você vai perdendo a capacidade dessa interação e vai tendo as consequências de perda do controle motor, cognitivo, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem os tratamentos que foram sendo, que vieram antes, né, lá no começo dos anos 2000, foi exatamente tratamentos sintomáticos, que eles melhoram o funcionamento dos neurônios que estão resistindo, né, que é o uso dos anticolinesteráticos. Então, ele pega aqueles neurônios que ainda estão funcionando e vamos lá, galera, vamos funcionar, vamos dar conta do recado enquanto a gente ainda dá. Então, é um tratamento que ele desacelera a progressão, mas ele não impede, tá? Mas retarda, né? Retarda essa progressão. Eu achei interessante essa alusão. É galera mesmo, ó. Quem está bom, vamos focar naqueles que estão bons. Né? Vamos trabalhar, né, galera? Segurar aqui, manter o que a gente tem para funcionar, né? Então, basicamente é isso, você usa os anticolinesteráticos, né? A gente tem 3 drogas, elas são disponíveis no nosso mercado, elas são disponíveis no SUS, tá? Então, assim, é muito importante, quando a gente fala principalmente de tratamento, a gente não esquecer a questão da acessibilidade, né? Porque a gente tem que pensar que de 60% a 70% da nossa população é dependente do SUS. Acho que a pandemia deixou isso bem escancarado, né? Então, acho que é uma coisa que a gente não pode pensar. E aquela outra parcela da população, de 20% a 30%, que tem plano de saúde, está sentindo peso, né? Porque o custo é sempre repassado, né? Então, a gente tem que ter essa dinâmica do uso racional dos recursos até para a gente poder ter resultado. Agora, é interessante porque a senhora destacou um ponto que em todas as entrevistas eu falo muito, claro, da área privada, onde geralmente as inovações chegam primeiro, mas isso não quer dizer que as inovações também não chegam na área pública, porque na área pública tem nichos de excelência em Brasília, em todo o país, né? Mas é importante que essas inovações cheguem à população mais carente, porque a população mais carente também tem Alzheimer, não tem? Sim, e se tem. E aí, nesse ponto, eu queria colocar a questão da importância do tratamento não farmacológico. Tá? Então, a gente tem que ter as outras estratégias que incluem psicoterapia, técnicas de reabilitação cognitiva, que podem ser feitas individualmente ou em grupo. Atualmente tem se desenvolvido, e foi acelerado com a pandemia, estratégias até de reabilitação remota, que seriam sessões como essa aqui, em que você tem um neuropsicólogo aqui fazendo os exercícios com o paciente, e ressaltar de forma assim, até exagerada a importância da atividade física. Eu acho que se tivesse uma ação custo-efetiva em termos de saúde pública no mundo, era a gente ter um professor de educação física para cada comunidade, entendeu? Fazendo sessões com toda a população, criança, adulto e também os idosos.
né? Porque a gente sabe que quanto mais mantém a mobilidade, a independência, a atividade, mais você vai retardando a progressão dessas doenças neurodegenerativas. Então, deixa eu pegar esse gancho aí. Então, a atividade física, manter-se em movimento, se autodesafiar, claro, respeitando os limites físicos de cada faixa etária, mas o importante é se movimentar. Claro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender, e não é só aquela caminhadinha que a gente fala, não, mas eu estou caminhando, a gente tem que entender que o reforço muscular é importante, porque o nosso cérebro, ele funciona ele comanda, mas ele também tem que receber as informações do corpo, né? De como está o trofismo do músculo, o alongamento, então tudo isso é importante. E aí, na terceira idade, assim, a atuação do educador físico, do fisioterapeuta, ela é ímpar, né? Porque ele vai trabalhar equilíbrio, ele vai trabalhar coordenação motora, o reforço muscular, e tudo isso se manifesta nas outras condições que acometem essa faixa etária. Porque a gente tem que lembrar que envelhecer não é fácil. Todo mundo quer, é o juro que a gente paga para não morrer cedo, né? Mas, assim, a gente tem que se preparar para envelhecer, né? E é uma coisa que talvez as gerações mais velhas não tinham o conhecimento para isso, né? Então, não via tanto a importância, por exemplo, outra coisa importante é a alimentação, né? Você tem uma alimentação mais baseada em vegetais, frutas, frescos, menos carne gordurosa, peixes, azeite, né? Alimentos processados, né? Evitar, né? Evitar os processados, né? Então, assim, tudo isso, esse conjunto de ações, todas elas vão reverberar no funcionamento do corpo, né? Então, ajuda também, faz parte do tratamento. Jogos, né? A gente está vivendo uma fase da chamada gamificação, mas as nossas vovós já utilizavam a palavra cruzada, né? Crochê, né? Isso ajuda, doutora Adriana? É comprovado que você dá uns cutucões no seu cérebro, dá uma chacoalhada mesmo, desafiá-lo, isso é importante como prevenção também? Ela vai atuar principalmente no sentido de você manter, né, o cérebro ativo, manter as atividades que você tem. As atividades repetitivas, nem tanto, né? A gente não tem tanto. Mas, assim, essas atividades em que você tem um jogo de estratégia, tem um jogo de equilíbrio, o pessoal do SARA tem trabalhos magníficos sobre o uso dessas tecnologias em reabilitação, né? Então, assim, quando a gente vai para um congresso e assiste a aula, a gente fica encantado, no sentido, assim, de como isso pode... E são recursos que, se a gente tiver, digamos, uma reorganização, no sentido, eles podem se tornar, né, mais acessíveis para a população nesse sentido. Com certeza. Né? Então, vamos assim, fazer eu o seguinte, acho doutora importante Adriana. a gente estar sempre divulgando. O tema é excelente, o tempo passa rápido. Tem um reloginho aqui me atormentando. Nós vamos finalizar esse primeiro bloco. Nós estamos conversando com a doutora Adriana Barros. Ela é neurologista clínica, neurofisiologista e referência técnica distrital em neurologia da Secretaria de Saúde aqui do DF. Então, nesse primeiro bloco, a gente já entrou de forma bem didática na questão do Alzheimer. Na volta do intervalo, já vou deixar no ar a pergunta, né? Quais são os primeiros sintomas? Quando a gente deve acender aquela luzinha amarela? E a hereditariedade? Será que minha mãe teve? A mãe da minha mãe teve? Será que eu devo me preocupar? É rapidinho, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília.
Estamos de volta hoje batendo um papo com a doutora Adriana Barros. Ela é neurologista clínica, neurofisiologista e referência técnica aqui no DF em neurologia da Secretaria de Saúde. No primeiro bloco, a gente falou muito do Alzheimer e começamos destacando a notícia que na semana passada mexeu com o mundo, né? O FDA, a Anvisa dos americanos, autorizaram um remédio, mas ela explicou de forma bem racional e responsável que não devemos matar a esperança. A gente deve receber com muita cautela. Aí falamos um pouquinho da prevenção, da atividade física. Nesse segundo bloco, doutora Adriana, eu gostaria de saber dos primeiros sintomas e quando a gente, poxa vida, né? A minha mãe está esquecendo demais. Que negócio. Será que eu devo procurar o neurologista, é isso? Quando a gente começar a ficar com a pulguinha atrás da orelha? Então, Estevão, quando a gente está falando de doença de Alzheimer, o sintoma mais típico são os lapsos de memória, né? Hoje, todo mundo tem uma vida muito agitada e todo mundo você já começa a ficar preocupado. Eu não sei onde eu deixei a chave, eu esqueci. Então, assim, o que a gente observa é que começa a acontecer de forma mais frequente. E muitas vezes o paciente não percebe, né? Ele não reconhece aquilo como um sintoma, então, muitas vezes, aquela pessoa que convive com o paciente que vai perceber os lapsos de memória. Então, ele começa a ter uma atividade crescente nas atividades diárias. Então, eu quero passar um café, de repente ela não lembra que tem que pegar o coador, tem que pôr o papel filtro, tem que pôr o pó, que são sintomas em que a função executiva, que é essa capacidade que a gente tem de fazer o planejamento e operacionalizar a ação, ele começa a ir ficando prejudicado. Então, essas atividades, por exemplo, ir ao banco, não, mas eu tenho que levar o cartão, a senha, como é que tá? Então, essas atividades rotineiras, né? Que eram rotineiras, vão começando a se ter difícil. E, em geral, começa pelas atividades mais complexas, que é aquilo que todo mundo faz. Não, mãe, deixa que eu resolvo para você. Não, mãe, deixa que eu resolvo para você. Então, a gente, com essa questão de cuidar, às vezes a gente vai mascarando um sintoma que já está começando, né? Então, na medida do possível, deixar claro que, às vezes, a gente tem que dar uma supervisionada, dependendo da idade, mas pensar isso, por exemplo, vai preparar uma mala para viagem, né? Então, não está conseguindo mais fazer essas coisas que eram muito e está ficando muito frequente, é um sinal de alerta. Uns outros sintomas que são menos frequentes, às vezes em algumas formas mais atípicas, né? Quando começa a ter muita dificuldade na linguagem, tá? Na nomeação, então a pessoa hesita, ela quer falar o nome daquilo, mas o nome do objeto não vem. Alguns outros pacientes podem ter um quadro comportamental, muito agitado, irritável, vai mudando o padrão de comportamento, ou ficam agitados ou ficam hipoativos, né? Perdem a iniciativa. E, por fim, a gente não pode esquecer dessa questão da flutuação do humor também, né? Apesar da gente ter a comorbidade demência e depressão, às vezes elas andam juntas, mas às vezes também pode ser uma das manifestações do quadro. É verdade, gostaria de até checar com a senhora. Gente, eu pelo menos já ouvi muito. No Alzheimer, num quadro de Alzheimer, a memória recente, ela tem mais dificuldade. Mas o passado, ela lembra tudo, isso é normal? Isso é o mais frequente, né? Então, o paciente ele vai tendo essa perda de memória para fatos recentes, então ele consegue contar do passado, e isso é muito engraçado nos nossos pacientes altamente escolarizados, porque eles enganam a gente facinho. Você pega pessoas, né, que dizem, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e conta, mas na hora que você pergunta, mas e aí, no café da manhã, você lembra o que você tomou? Aí... Entendi. E como são muito bem, eles dão aquela saída pela direita, saída pela esquerda. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco atento. E daí a importância da avaliação multidisciplinar quando você quer fazer o diagnóstico, né? Então, a gente faz o atendimento, avalia as condições orgânicas, mas, assim, muitas vezes a gente tem que lançar a mão da avaliação neuropsicológica com os colegas neuropsicólogos, né? Então, eles têm uma área de formação específica em que eles fazem toda essa avaliação com testes em mais de um momento para você fazer um rastreamento em relação à escolaridade e à idade. Porque a gente tem que pensar que a gente vive
eu não posso dar o mesmo teste para pessoas com níveis de escolaridade diferentes, Claro. né? Então, assim, quando você vai fazer esse rastreamento, tem que ter esse cuidado. Agora, e a pessoa que repete demais, por exemplo? Você já vacinou? Aí, um pouco tempo depois, ela vê no jornal algo da vacina. Esther, você vacinou? É um sinalzinho também que você já me Tem perguntou que isso ficar. várias vezes. Se começa a ser uma coisa cada vez mais frequente, não conseguir, aí realmente tem que ficar alerta. É sempre bom lembrar também, Estevão, que a gente tem o impacto das condições clínicas orgânicas, tá? Então, assim, hoje, graças a Deus, principalmente aqui em Brasília, que as pessoas têm acesso, é mais difícil você pegar, por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo franco, ou com uma deficiência absurda de vitamina B12, mas eu já vivi isso, e não faz muito tempo, não. Eu peguei paciente que estava no hipotiroidismo franco, e aí você não fala em demência antes de você tratar do ponto de vista orgânico, né? Então, essa avaliação com o médico, no sentido de fazer o rastreamento inicial, com exames de sangue, neuroimagem, exames de é muito importante no sentido de você excluir as causas orgânicas. Então Né? a senhora se antecipou, porque eu estava com essa pergunta na ponta da língua. Tem exame de imagem que mostra e 10% dos neurônios já estão apagadinhos, é por aí? Então, os exames que a gente tem de imagem, eles não conseguem dar essa quantificação para a gente, tá? A gente faz exames de rastreio muito mais para a gente ter certeza que não tem outra coisa causando, né, mais aguda. O exame de rastreio que a gente tem, que inclusive está na nota técnica do serviço público, é a tomografia de crânio, né, para a gente ter certeza que teve. Ela, na maioria dos pacientes, ela tem um padrão do envelhecimento normal, que você vai ter uma redução do encéfalo, isso aí é esperado, e com uma análise detalhada, às vezes você consegue reconstruir. Você tem outros exames, tem a ressonância, você tem o SPECT, que consegue dar um parâmetro de funcionalidade melhor. Mas aí isso vai conforme a investigação vai se aprofundando. Agora, assim, o que mais impacta para a pessoa e para a família é como isso se traduz no cotidiano, né? Que são as escalas, né, as escalas clínicas de demência, que você avalia a orientação, memória, como é que está o lazer, a capacidade de julgamento de situações de risco, de perigo, né? Então, assim, a gente vê que é um atendimento que é detalhado, não tem como não sentar E assim, multidisciplinar, né? Quando exatamente. o diagnóstico é a bomba, né? É igual câncer, né? Só quem sabe. Tem o diagnóstico. Poxa, minha mãe tem Alzheimer. A partir daí, o que devemos fazer? Então, fechado o diagnóstico, né? Então, o ideal é você começar o tratamento farmacológico, né? Que o médico vai fazer esse acompanhamento e, em paralelo, seguir com as estratégias não farmacológicas, que inclui a reabilitação cognitiva, manter a atividade física, a dieta. Outra coisa que é muito importante e que já tiveram alguns trabalhos mostrando, a gente tem que ter atenção com a nossa audição, porque a gente tem que entender que a audição ela é fundamental para manter a interação social. Então, assim, é normal com a idade perder, e o que acontece? O idoso não quer usar o aparelho, não quer levar, então ele vai cada vez se isolando, distanciando. E uma das maiores recomendações, tanto no sentido de você lidar melhor, é você manter a socialização. Então, aquela ideia de você ter o quarto na casa para o velhinho que fica lá, com o cuidador lá afastado. É muito comum, né? Infelizmente. Exatamente. Então, você vai ter que repensar essa dinâmica. Então, assim, a característica das doenças demenciais é que elas não afetam só o indivíduo, elas afetam a sociedade. E a família. Então, a família, né? Então, assim, as famílias, a sociedade, ela tem que se preparar para lidar com esse idoso, porque não é só deixar ele lá no quarto na cadeirinha de balanço, né? Ele tá naquela reunião familiar, trazer, mexer.
se envolver com as crianças, ouvir o barulho da bagunça, né? Isso é importante, ter os encontros, sair, né? Rever, encontrar com os amigos, tudo isso também é importante. É, de certa forma, fazê-lo sentir parte, né? Tem um vídeo que acaba emocionando muitas pessoas, que é o neto com o avô, né? E o avô bem velhinho e o neto fazendo carinho nele, ele não reconhece, mas de repente ele abraça. Quer dizer, essa interação, esse olhar, olho no olho, é muito importante, né? Com certeza. E nesse aspecto você tocou num ponto que é um aspecto muito cruel da pandemia. Porque esse isolamento imposto que nós tivemos que fazer, né? A gente não teve a opção de não fazer. Ele realmente bagunçou as estruturas, né? Aquelas avós que viam seus netos, então assim, o adoecimento mental é brutal, né? Então assim, dentre os vários efeitos pós-Covid que a gente vai relatar aí ao longo de vários anos, né? Eu acho que o efeito no sentido de acelerar, né, o processo demencial naquelas pessoas que já estavam ali na beiradinha foi a gota d'água, né? Mas, de Então, certa assim, forma, a senhora, com a experiência que tem, hoje nós podemos afirmar, até mesmo porque há muitas campanhas, né? Achei fantástica essa questão de, eu não sei se tem para Alzheimer, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas cada mês é relacionado a campanhas de determinadas patologias. Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Tem um mês específico nesse arco-íris para o Alzheimer? Se eu não me engano, é dia 21 de setembro. O pessoal da Associação Brasileira de Geriatria, eles têm essa data, mas se eu não me engano, em setembro a gente tem essa conscientização da doença de Alzheimer, e é muito importante a gente enfatizar isso no sentido de traçar as estratégias para o enfrentamento, né? Porque a gente está vivendo um envelhecimento populacional, cada vez as pessoas têm menos filhos e as pessoas estão ficando mais longevas, né? Então, é uma estratégia, um planejamento que tem que ser feito aí, planos plurianuais, de décadas, justamente para a gente organizar esse enfrentamento, né? De suporte em todas essas áreas que a gente conversou, né? Tanto para prevenção, para diagnóstico precoce, diagnóstico diferencial e tratamento multidisciplinar. Com certeza. Doutora Adriana Barros, neurologista clínica, neurofisiologista, referência técnica distrital em neurologia da Secretaria de Saúde aqui do DF. Foi um prazer, um privilégio tê-la conosco aqui. E a gente tem que investir mesmo nesse didatismo, nessa conscientização, nessa sensibilidade, né? Eu agradeço muito, e se quiser deixar alguma mensagem que julgue importante para o nosso seguidor, à vontade. Primeiro, eu queria agradecer o convite e deixar a mensagem que eu gostaria de deixar é da gente manter a esperança e, sobretudo, manter a convivência com os nossos idosos. Né, deixar aquele idoso pertinho da gente, tentar retribuir um pouquinho de todo o amor e cuidado que certamente todos nós recebemos deles. Ah, com certeza. É isso. Vovôs e vovó, para lá nós iremos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Adriana, seja sempre muito bem-vinda aqui, sucesso. Obrigado, viu? Tá, e lembrando que o convite, este conteúdo já vai estar disponível nesta quinta-feira no site do Jornal de Brasília, anote aí jornaldebrasilia.com.br ou nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Até amanhã, pessoal. Até semana que vem. Até amanhã. Abraço. Tchau, doutora Adriana. Tchau, tchau. Até mais.